Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio do Vozes do Reino, um podcast aqui do colégio que surgiu da iniciativa de nós, alunos, abordarmos temas importantes para a nossa realidade. É verdade, Ana. E que privilégio dar o pontapé inicial nesse projeto. Eu sou Murilo, tenho 17 anos e estou no último ano do ensino médio. Bom, eu sou a Ana, também de 17 anos e na mesma série que o Murilo. E para começar com o pé direito, a gente escolheu um tema de muita importância para todo mundo. O tema de hoje, aproveitando o gancho do Outubro Rosa, é câncer de mama. O mais fatal entre as mulheres no Brasil e o segundo mais comum em diagnósticos, atrás apenas do de pele. Bom, e para a gente conseguir entender melhor sobre esse tema, a gente trouxe uma convidada muito especial, a Roberta, que além de enfermeira tem uma grande trajetória para contar para a gente sobre câncer de mama. E além disso, ela tem 2 filhos aqui na escola, o Arthur e a Laura, e é a esposa do Regis, um dos nossos professores de história. Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos começar nosso papo. Primeiramente, muito obrigado, Roberta, por topar participar dessa conversa. É um prazer muito imenso, é uma baita experiência pessoal. Então, fique confortável para responder o que você quiser, falar o que você quiser e no seu tempo e no seu limite. Tudo bem? Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite e por estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Bom, então, para começar, você pode explicar para a gente melhor sobre o que é o câncer de mama? Então, o câncer é toda a célula, vamos dizer assim, o tumor, né? Essa célula ela vai crescer de forma desordenada no nosso corpo, né? Então, quando ela cresce de forma desordenada, com uma característica de malignidade, ou seja, que foge daquele contexto, daquele padrão, normalmente a gente fala que é um tumor maligno, né? Então, o câncer de mama, quando a pessoa ela tem um diagnóstico, às vezes a pessoa fala assim, vai ser um câncer, mas não, ele se divide em vários tipos, tá? Então, a gente talvez vai até conversar mais especificamente sobre isso, mas dentro do câncer de mama, por exemplo, quando a gente foi diagnosticado, no meu caso, através da mamografia, né? Depois é feita a biópsia e depois uma complementação desse exame. E nesse exame traz uma característica dos tipos de câncer de mama que tem, né? Uhum. E o que você, assim, falando um pouco da sua experiência pessoal, o que você sentiu para ir correr atrás desses exames? E até se você puder citar um pouco as mulheres, o que elas precisam se atentar? Sim. Então, no meu caso, eu tinha 43 anos, né? Eu já tinha feito uma mamografia anterior que tinha dado normal. Então, eu sabia que estava no tempo de de fazer a minha mamografia, né? Então, no autoexame, eu não apalpava nada. No exame clínico com a minha médica, ela não apalpou nada. Então, foi na mamografia que conseguiu diagnosticar, né? Então, eu lembro que eu fui fazer o exame, eu estava sozinha e eu achei que 8 horas da manhã eu já ia voltar para trabalhar. Daí, quando a médica foi me dar o laudo da mamografia, ela falou, olha, a gente vai fazer um ultrassom. E daí, no ultrassom, ela falou, olha, não tá com uma característica muito boa. Eu já fiquei super preocupada. Daí, no mesmo dia, eu consegui ir na minha médica, consegui fazer a biópsia no mesmo dia, mas mesmo assim, o resultado demorou muito para chegar. Porque, além do resultado da biópsia, eles fazem um exame que é uma análise mais profunda, né? E que a gente fala que é o estudo histoquímico, né, dessas células. E então, por isso que demorou bastante, né? Uhum. E você citou o autoexame, né, que você não percebeu nada no seu autoexame. É importante a gente falar isso porque para as mulheres saberem quais outras elas podem recorrer para ter esse diagnóstico, porque às vezes as pessoas realmente passam muito despercebido, né? E que outros caminhos elas podem seguir para ter o diagnóstico? Então, até complementando isso que você falou, antigamente a gente falava que tinha um jeito de se fazer o autoexame, né? Apalpava no mesmo sentido, da parte externa para a parte interna. Hoje, a divulgação que se tem do autoexame não tem orientação em relação a sentido da palpação. Tem que fazer o autoexame sempre
né? E tanto que muitas mulheres reconhecem esse nódulo muitas vezes dormindo ou tomando banho, né? Sente algum incômodo e se tocam. Então é importante se tocar, né? E até onde eu faço o tratamento e também o grupo, né, das amigas do peito, a gente tem várias amigas que diagnosticaram no autoexame. Então, acho que tem que fazer o autoexame sempre, tem que fazer a mamografia, sempre quando recomendado. A gente tem já uma incidência de mulheres com menos de 40 anos, né? Muitas mulheres com menos de 40 anos que têm câncer de mama. E a mamografia ela é recomendada acima de 40 anos. Então, é importante de autoexaminar mesmo antes dos 40 anos, né? Então, é muito importante. Sobre isso, é recomendado, como você falou, acima dos 40 anos, que é uma idade que tem mais risco, e também quando tem algum caso na família de câncer. Isso. Tem outros fatores que podem trazer risco da ocorrência do câncer, ou esses são os dois principais? Tem, eles falam muito em relação à obesidade, tabagismo, mas eu acredito que são características até peculiares até a outros tipos de câncer também, né? Em relação a ter uma vida saudável, quem pratica atividade física tem menos chances, né? Mas, assim, eu acredito que a gente tem que aprofundar muito os estudos ainda, sabe, em relação ao câncer. Eu, enquanto enfermeira atuando na saúde da família, eu percebia que às vezes a gente não tinha a real situação dos casos de câncer numa comunidade, porque não é feita a notificação compulsória, né? Por mais que a gente tenha mecanismos de se notificar, mas só que a gente não sabe quantos casos a gente tem aqui em Serra Negra. Então, é algo que eu acho que, em relação a isso, a gente tem muito que evoluir ainda. Sim. E você, como enfermeira, você percebe alguma diferença na procura de exames? As mulheres procuram mais saber sobre o câncer de mama durante o mês de outubro, por causa de toda a conscientização? E também se tem algum projeto do governo, de onde você trabalha, que estimula as mulheres a procurar ajuda durante esse mês? Durante o mês de outubro, tem uma intensificação, né, desse olhar de prevenção, né, do diagnóstico precoce. Mas a gente tem, eu acho que isso tende a permanecer no decorrer do ano e nos outros meses também. Sem dúvida. Né? Aqui em Serra Negra, por exemplo, foi feito caminhões de mamografia, né? Que eu acho que foi muito resolutivo, eu acho que deu para atender todos os bairros da cidade. As unidades fazem divulgação, tanto para a coleta do Papa Nicolau e a mamografia. Então, acho que isso é muito interessante. Sim, até porque eu acredito que o mês de outubro, ele não é um mês específico para as pessoas irem procurar, é para tornar isso uma atividade natural, né? Incentivar cada vez mais, né? Perfeito. Então, eu acho que agora a gente queria perguntar um pouco mais sobre a sua vida pessoal, assim, principalmente na rotina diária, né? Sim. O que mudou depois do diagnóstico em relação à família? Como a gente comentou, você tem 2 filhos e o Regi. E essa dinâmica dentro de casa, como que foi toda essa abordagem com a família? Sim, como eles receberam a notícia também. Se você se sentir confortável para comentar com a gente. E quando a gente recebe o diagnóstico, não é nada fácil. Parece que a gente perde o chão. Parece que tudo fica escuro, né? Mas depois a gente vai passando o tempo, a gente vai se fortalecendo de redes de apoio, de amigos, né? Da parte espiritual, emocional. Então, acho que tudo a gente começa a ver as coisas com outros olhos, né? Até a questão da vida, da morte, do tempo, né? O Reginaldo, né, ele é alegre, assim, tem muito humor, então acho que isso me ajudou bastante. As crianças, eu fui falando para eles aos poucos, né, tentando falar de cada etapa.
A minha mãe mora numa cidade pequenininha, mas desde o momento que ela soube do diagnóstico, ela falou: filha, eu estou indo para aí. Então, até quando eu recebi o diagnóstico, foi em abril, dia 18 de abril, no dia 19, praticamente, minha mãe já estava aqui e até hoje ela está. Então, toda a família tentou me fortalecer, me dando apoio, força, né? Os amigos, os colegas de trabalho. E, assim, fortalecendo essa parte emocional também, né? Que isso é muito importante. Porque essa parte emocional eu acho que é um ponto muito importante, às vezes até definitivo, assim, no tratamento, né? E Com certeza. Quais são as suas maiores forças, assim, suas maiores ajudas durante esse período? É Deus, né? Que acho que é a nossa força, né? Que está sempre nos apoiando, nos orientando, nos segurando no colo, né? A família, as crianças, vendo o sorriso deles, a alegria. E essa rotina do dia a dia também, né? É que faz a gente cada vez caminhar mais, prosseguir. O meu marido, minha família, né? São as nossas forças, né? Para tudo. Sim. Que ótimo. E no seu ambiente de trabalho? Por você estar sempre na área da saúde, estar em contato com muitas pessoas, mudou alguma coisa depois do seu diagnóstico? Na verdade, eu acabei até tendo que me afastar, né? Por causa que hoje o tratamento para o câncer melhorou muito, né? Hoje, por exemplo, a gente vai para uma quimioterapia, a gente recebe uma medicação prévia para evitar os efeitos colaterais, né? Mas mesmo assim, como eu falei, estava explicando para vocês, tem vários tipos de câncer. O tipo que foi diagnosticado, no meu caso, né, era o triplo negativo. Ele não respondia a hormônios, né, nem a um tipo de tratamento à base de proteína. Então, ele responde muito bem à quimioterapia. E hoje em dia, ainda, ele é recomendado a cirurgia e também a radioterapia. Tem outros tipos de câncer que respondem a hormônio, a um outro tipo de tratamento, né? A imunoterapia. Mas só que o que acontece? Às vezes essas pessoas que têm esse tipo não precisam fazer a cirurgia. No meu caso, eu vou ter que fazer, né? Acho que fugiu um pouquinho do que você estava Não, falando, tá imagina. certo? Tá perfeito, tranquila. Fique à vontade. Eu acho... Pode continuar. Por favor. Não, mas em relação a isso, né, esses tipos que a gente tem, né, que vai indo, então, em relação ao trabalho que a gente estava falando, né, e então, eu tive que fazer toda semana quimioterapia, 12 sessões toda semana. E o que acontece? Os efeitos da quimioterapia, por mais que tenha evoluído muito, ele é acumulativo, né? Então, assim, eu ficava fraca, tem a questão da imagem também, né? E conforme eu ia na quimioterapia também, os atestados, eu acabei me afastando pelo INSS. Eu acho que você tocou num ponto interessante, Roberta, que é essa questão da imagem. Porque o tratamento, em alguns casos, como você citou, tem a cirurgia, tem alguns efeitos colaterais dos tratamentos, que é a perda de cabelo. E é interessante porque isso afeta a autoestima feminina, né? Sim. Eu não estou muito em posição de falar aqui, se ela puder me ajudar. Mas o que você teria para mensagem para as mulheres que estão durante o tratamento e até o que você pensa, o que você faz para combater, para se sentir melhor em relação à imagem? Então, porque assim, a queda do cabelo é algo que não tem como escapar, né? Porque a medicação, ela vai agir nas células novas, né? Então, vai atingir o folículo. E assim, a queda do cabelo, ela não vem somente a queda, porque ela dói, o couro cabeludo dói.
né? Fica vermelho, dá as foliculites. Então, tem todo um cuidado até, né? Com couro cabeludo. Eu me senti melhor, né? Usando peruca, né? Mas eu tenho amigas que usam lenço, né? Tenho amigas que ficaram careca mesmo, que acharam melhor, se sentiam mais à vontade. Mas eu acho assim que a nossa beleza, né? O principal é algo que vem de dentro, é o que a gente acaba transmitindo o que nós somos e o que nós acreditamos, né? Então, eu acho que é ver sempre o futuro, é caminhar. Você tem um dia que você não vai estar bem, mas é caminhar, né? É ver, olha, você tem um objetivo, então é caminhar, é seguir. Então, eu acho que vem muito disso, assim. Eu tentava sempre fazer de manhã, eu gosto de fazer uma meditação, acordar cedo, fazer alongamento, sabe? Porque eu acho que me dá uma energia para encarar o dia a dia. Mesmo com as químios também, o corpo fica dolorido, eu tenho que tomar até uma injeção para imunidade, mas para não ficar travado, eu fazia esses exercícios em casa, sabe? Para fortalecer. Você estava falando disso, do alongamento. Realizar algum tipo de atividade física durante o tratamento contribui para uma melhora? Contribui, assim, no sentido de evitar, vamos dizer assim, e de amenizar os sintomas, né? Porque são muitos sintomas que a quimio causa, né? A questão dos braços, das mãos, né? O enrijecimento da musculatura. Então, eu acho que nesse sentido ajuda. E também em relação à própria imunidade, a gente sabe que a atividade física também ajuda nesse sentido, mas o que não pode também é ter uma perda de energia muito grande, porque você precisa de energia para passar, né, por essa etapa. Sem dúvida. E agora eu queria tratar um pouco sobre o tratamento em geral, né? Você citou que você realiza químio, certo? Mas existem alguns outros caminhos para seguir? Você falou do tratamento hormonal também, Hormonal, para alguns tipos de câncer. Eu tenho amigas que fazem a imunoterapia, né? O delas respondem a esse tipo de tratamento. E tenho amiga até que nem vai, algumas situações nem precisam fazer cirurgia. É que cada caso tem que ser analisado em particular, né? Então, hoje a gente tem muitos tratamentos. Como o ano passado tinha muitas mulheres que chegaram a retirar a mama, né, sem fazer quimioterapia. Então, nessa área, a ciência está evoluindo muito. Que ótimo. Então, pelos tipos de câncer, não tem como eleger um melhor tratamento, certo? Vai depender muito do caso de cada pessoa. Isso. Sim. E sempre procurando um profissional, né, que principalmente no caso, né, no câncer de mama, as mulheres vão ser acompanhadas pela masto e pelo oncologista. O oncologista, ele que vai dizer toda a parte de tratamento de quimioterapia, né? Às vezes você tem que associar quais tipos de medicações que pode ser inseridas no tratamento, né? Mas o masto que vai conduzir a questão da cirurgia, né? Tem a questão também da radioterapia depois. Então, cada caso é específico, de acordo com o tamanho do tumor, de acordo com a localização, se tem infiltrações, tem tudo isso para ser analisado. Certo. Então mas muito legal a gente saber da importância da ciência nesses avanços, né? Porque garantem uma segurança para as mulheres correrem atrás destes tratamentos, garantem uma segurança muito maior, certo? Eu acredito que você, como da área da saúde, entende um pouco, então você entende um pouco melhor sobre, então acho que te passa uma segurança saber dessas evoluções, né? A gente tem fé, né? Porque quando a gente escuta a palavra câncer, a primeira coisa que vem em muitas pessoas é o medo, né?
Então, a gente pensa, traz esperança para quem vai passar, para quem está passando por isso, para as famílias também, né? Que tem. Cada dia a gente recebe notícias maravilhosas sobre tratamentos, né? Tratamentos menos agressivos também, né? É, Que preservam mais. verdade. Bom, você estava comentando do Amigas do Peito. Você pode explicar pra gente melhor o que é esse grupo, no que vocês trabalham? Na verdade, assim, quando eu recebi o diagnóstico, né, eu vim buscar a minha menina, a Laura, aqui na escola, a Laura e o Arthur, mas eu estava na filhinha da Laura. Tem uma outra mãe da sala da minha menina que passou pela mesma situação, né? E eu olhei para ela e parecia que a gente se comunicava através do olhar. Daí ela já me fortaleceu, ela já entendeu o que eu estava passando. Eu falei, eu preciso falar com você. E ela já entendeu na hora. Parece que, assim, ela falou, você é a minha amiga do peito. Ela entendeu na hora. Parece que, né? E daí a gente fazendo contatos, eu com as amigas lá do tratamento de quimioterapia, as amigas que a gente conhece aqui em Serra Negra, e de contatos que a gente obteve, a gente montou um grupo aqui. Eu sei que tem outras regiões, tem outras cidades, mas é um grupo que está funcionando no WhatsApp. A gente conseguiu fazer somente um encontro presencial, mas é um grupo que nos conecta e que nos dá apoio, né? Então, cada vez entram mais mulheres e a gente conversa a respeito dos sintomas. Por exemplo, a unha, para quem faz quimioterapia, ela fica comprometida, de muitas caem. Então, desses efeitos, né, até a questão do cabelo, a gente vai conversando, trocando experiência. Você quer deixar algum meio de contato para as caso pessoas, alguém caso alguém se interesse? Eu posso deixar meu telefone. Perfeito. Então, É 98-251-6107. então, pessoal, quem aí quiser se interessar, quiser buscar ajuda, podem falar com a Roberta, certo? Então é isso, é muito importante essa ajuda, ter essa troca de experiências, né? Porque ajuda, acho que deve dar uma segurança, uma força a mais. A gente se fortalece, né? E a gente tem troca até, por exemplo, a gente fala do diagnóstico precoce, mas a gente pode evitar também, a gente tem, através de uma alimentação saudável, né? A gente tem alimentos que podem nos ajudar a evitar crescimento tumoral. Então, acho que a gente tem que caminhar também muito nesse sentido. Então, a gente troca bastante dessa experiência, né, de alimentação saudável, dá apoio no tratamento uma para a outra. Muito legal, Roberto. Parabéns. É um projeto muito, muito bonito, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres ainda. E eu espero que dure bastante tempo, que vocês consigam atingir também o maior número de gente possível, porque é um projeto muito, muito bonito. A gente fez um encontro, a gente espera que tenha outros, a gente já está agitando para ter outros, né? Porque a conexão foi muito boa, né? E nada assim a gente vê que está tudo conectado, sabe? Um vai ajudando o outro, que conhece outra pessoa, então isso vai se estendendo. E esse grupo é com mulheres daqui de Serra Negra ou tem também da região? Tem daqui de Serra Negra, mas tem da região também. Que ótimo. Tem de Amparo, Águas de Lindóia. Que bom. E você falou que tem alimentos que podem ajudar a prevenir. Ficou muito conhecido nos últimos tempos o caso da Angelina Jolie, que ela tirou as mamas porque ela sabia que ela tinha um risco. Para as pessoas que não são Angelina Jolie, quais são os outros meios que podem ajudar a prevenir, além da alimentação? Então, até os médicos comentam muito, né, do caso da Angelina Jolie, né? Mas, assim, toda vez quando a gente recebe um diagnóstico, né, por exemplo, no meu caso do câncer de mama, a gente passa por um teste genético. No meu caso, foi avaliado vários genes.
e viu-se que eu não tinha uma história genética, eu não tinha casos na família, eu não tenho no meu caso não foi genético, né? Então foi causas multifatoriais. E assim, hoje, antigamente se fazia a retirada, né? Em muitos casos tiravam-se as mamas. Hoje viu que se não tem essa necessidade, né? Não vai fazer o câncer voltar, talvez por retirar a mama, entendeu? Então é uma complementação de tratamentos. Então, dessa parte da alimentação, ela ajuda muito a questão da alimentação verdadeira, evitar fast foods, assim, né? Alimentos saudáveis. A gente tem, por exemplo, a banana. Vocês sabiam que a banana é um antitumoral? Sério? Nossa, não sabia fazer ideia. Banana é um antitumoral. A babosa é um antitumoral. A gente tem também... esqueci o nome. Tem umas tinturas naturais, assim. Então, a gente tem alimentos que ajudam, né? Que são antitumorais. Que ótimo. E a gente quer voltar um pouco no assunto sobre a sua relação familiar, porque principalmente no Regi, né? O Regi, para quem não sabe, ele foi nosso professor de história. Ele é uma pessoa, assim, sensacional, um dos melhores professores que eu já tive. Sem dúvida. E a gente queria saber o papel dele em casa, como ele te ajuda, como ele ajuda na dinâmica da família. Eu chamo ele de Rê, né? O Rê, ele assim, ele é alegre, bastante alegre, bem-humorado. E, assim, eu não falo que ele me ajuda, porque ele colabora muito, assim, sabe? Ele é muito organizado nessas... a parte de material da casa. Então, ele me ajuda muito, colabora muito nessa rotina da casa, né? Mercado, tudo. Na quimioterapia, ele sempre, quando ele pôde, ele foi comigo. E também em relação às crianças, eu acho que isso ajuda bastante, né? Nesse envolvimento, nesse cuidado que ele tem, né? A fé, em tudo. A gente vê muitos casos, principalmente que ficou famoso agora foi o da Preta Gil, de maridos que abandonam as mulheres durante o tratamento. E é muito bom ver que o Reginaldo está te apoiando bastante nessa fase. Foi até engraçado, porque na última quimioterapia, né, tinha uma médica lá que até brincou com ele, né, que falou, tem muitos homens que acabam separando da mulher que não aguentam, né? Ele até brincou. Ele falou assim, eu não sou bobo. O Regi, ele é muito bem-humorado. Eu me admiro, assim. E é até importante a gente reforçar esse papel da... Não só do homem, porque hoje existem relações... É muito comum a gente ver relações homoafetivas, mas... o homem, ele às vezes tem muito descaso com isso, porque não é um problema muito comum nele, né? Dado apenas 1% dos casos em geral são em homens. Sim. Então, às vezes é muito tratado com descaso pelo público masculino. Então, é muito importante a gente reforçar essa ajuda que, no seu caso, o Regi, esse apoio ele fornece. Uhum. Então, é muito importante. É mesmo. Sim. Muito importante. Até de incentivo as mulheres a se cuidarem, né? De estar dividindo, porque às vezes a mulher fica numa correria, trabalho, filho, às vezes acaba deixando de se cuidar, né? Uhum. Então, de correr atrás, de fazer um diagnóstico precoce, né? E pensar também na prevenção, de se alimentar bem, praticar atividade física, né? Sim. Muito... eu aproveitando do gancho da família, o Arthur e a Laura, eu já tive algumas experiências com o Arthur. Ele parece uma criança super tranquila, super gente boa. E como foi essa abordagem um pouco mais específica assim com eles? Como eles reagiram? Foi um pouco difícil no começo para eles entenderem? Sim, e se teve alguma diferença também no Arthur, do entendimento do Arthur, que é mais velho, para a Laura, que é mais novinha? Então, o Arthur, no começo, ele começou a sentir, ele começou a ter alguns medos. Por exemplo, teve um dia que ele chorou até aqui na escola, ele ficou quietinho, ele achou que eu fui
eu fui fazer químio, mas ele achou que eu tinha... Eu acho que ele fez uma confusão, assim, na cabecinha dele. Ele achou que eu fui fazer cirurgia, que eu ia ficar internada e que eu não ia voltar. Então, mas foi... como me falaram que era foi uma situação bonita, porque ele ficou quietinho, mas os amigos foram em encontro a ele e deram um apoio. Então, ele se sentiu fortalecido com os amigos na sala de aula. E eu sempre tive esse apoio também das professoras, das duas salinhas, tanto do Arthur quanto da Laura. Então, foi uma coisa que foi sendo, vamos dizer assim, segura, foi tranquila, né? Eu fui falando, ó, o cabelo da mamãe vai cair. Eles não gostam de me ver sem a peruca em casa, né? Eu sempre procuro usar um lenço, alguma coisa, mas eles já viram. Mas assim, eu respeito também, eu também me sinto à vontade usando ou com um lenço, né? Então eu fui falando assim aos poucos para eles, e assim, eu não, pelo que eu observei, não teve uma mudança tanto no comportamento deles aqui na escola, no comportamento em casa. Eles são crianças alegres, então a gente tentou ver também isso fazendo brincadeiras. Às vezes alguém chamava o Rei de careca, eu falava, careca aqui também, não sei o que, sabe? Brincando, para tornar as coisas mais leves também, né? É que deve ser difícil, né, as crianças, porque é um assunto muito pesado, assim, pra idade, principalmente pra Laura, né, que é mais novinha. O Arthur ainda que também é uma criança, mas é bem difícil. E é legal ver como elas se encaram essas situações com toda a ingenuidade que elas têm ainda, então Eu acho que não pode mentir para a criança, tem que falar as etapas que a gente vai enfrentar, né? E para dar segurança, né? A mamãe está passando por essa etapa, vai acontecer isso, isso, isso. Depois a mamãe vai ficar assim, olha, depois da químio, a mamãe fica um pouco mais quieta, né? Assim, eu sinto sonolência. Então, vou explicando para eles. Então, não tem mentira. Sim. É bem importante deixar bem claro, né? Até porque eles vão crescendo com a cabeça diferente, vão... Sim, mais conscientes mais também, consciente, né? replicando esse comportamento no círculo deles. Aprendem a lidar melhor, não só com essa situação, mas com outras situações. Isso. E você teve algum contato com algum tratamento paliativo durante esse tempo de tratamento? O tratamento paliativo, o que você quer dizer com isso? Algum hobby, alguma coisa para te ajudar com a sua saúde mental, para ajudar você a ficar mais calma durante o tratamento? Eu fiz, assim, tratamentos complementares, né? De práticas integrativas e complementares. Eu fiz constelação familiar, que eu acho que é muito interessante. E eu gosto muito sobre esse tema, eu gosto de estudar também. Tem um projeto que é lá em Amparo, que eles acreditam que a causa do câncer está relacionada vamos dizer assim, a uma contaminação do solo. E eu nunca tinha ouvido falar, né? Foi uma indicação de uma amiga. Então, eles aplicam um método que é de radiestesia. Eles aplicam no ombro da pessoa e você fica com um catalisador na mão. Tem o reiki também, que eu sou reikiana, então eu me aplico e eu tenho amigos que aplicam em mim, minhas irmãs também. Floral também, eu gosto bastante. Então, assim, eu acho que tudo isso ajuda, né? Principalmente quando a gente acredita. Sem dúvida. Com certeza. É importante mesmo ter esse lado da fé e tudo mais, é interessante. Você citou algumas práticas, é que eu não... Desculpa, eu não tenho um conhecimento, eu não conheço muito bem. A constelação familiar, por exemplo, o que seria? A constelação familiar
trabalha com método, teve uma pessoa aí que estudou bastante, né? Eu não sou a pessoa mais indicada assim para explicar, mas assim, eles valorizam muito, por exemplo, o que a gente viveu da nossa história familiar, por mais conflitante que que a gente teve dessa história, a gente agradece, né? Eu aprendi, né, a ser muito grato aos meus antepassados, mas desejar e falar que eu sou a Roberta agora, que agora eu tenho uma história e que eu tenho que seguir, né? Então, eles traz em várias questões aí, traz uma história, né, para ajudar nesse dia a dia a ver algumas dificuldades enfrentadas pelo histórico familiar, que pode repercutir na nossa energia hoje, no presente. E como melhorar agora para não repercutir no futuro, no meu futuro e no futuro dos meus filhos. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar com a constelação. Isso é muito interessante, eu não sabia mesmo o que era isso, não. Muito interessante, fica aprendizado. Pode. Bom. Eu acho que, por mim, acho que ficou bem claro tudo. Muito obrigado. Acho que a gente pode encaminhar para o fim do programa. A gente agradece muito a sua presença. A gente ficou muito feliz de ter alguém com uma experiência vasta sobre o assunto para conversar com a gente de um assunto que é tão importante, para trazer um pouco mais de conscientização, porque às vezes é isso que falta para as pessoas irem atrás de um tratamento, de um médico, que é a falta de saber mais sobre o assunto. Como eu citei um pouco antes do programa, é uma baita experiência pessoal, porque eu cresço como pessoa e como entendedor do assunto. E muito obrigado. Se você quiser deixar alguma mensagem para as mulheres que enfrentam e algumas mulheres para se preocuparem mais, terem o hábito de fazer os autoexames e os exames diagnósticos, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço vocês, adorei estar aqui. Eu acho que quando a gente conversa e tem alguém que passa por uma situação, nós nos familiarizamos, né? E talvez a atenção ela fique melhor, até na questão do autocuidado, na questão de procurar estudar mais sobre o tema. E hoje a gente conseguiu tocar em algumas particularidades até na postura do homem, né, nesse apoio. Então, a orientação que eu posso falar para vocês é: se cuidem, né? Se alimentem bem, pratiquem atividade física, né? Façam um autoexame, façam a mamografia. Mulheres que não têm 40 anos ainda, façam o ultrassom das mamas, né? E vamos estudar, vamos evoluir. Acho que tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre isso. E a questão do câncer em si tem muito para a gente trabalhar ainda, né? E também essas questões emocionais, acho que só vem a ajudar quando a gente se fortalece. Perfeito. Então aqui eu reforço o convite para as pessoas que se interessarem em participarem do Amigas do Peito. Imagino que é um baita projeto que ajuda muito no tratamento. E o pessoal de casa, se puderem mandar novos temas para a gente debater aqui, é sempre de bom grado. Sem dúvida. E esperamos... É muito, muito prazer poder dar o pontapé inicial do projeto. Todo mundo fica muito animado com esse podcast do Reino. E muito obrigado. Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Obrigado, Roberta, pela presença. Por acreditar no projeto. Alan. E obrigado pela confiança em deixar na nossa mão. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. É isso. Até mais. Até a próxima. Até.